pé, chamar o Cauê aqui, estará ministrando. A Thaís também não está muito bem de saúde, irmãos, vem se recuperando ali de um problema nos pulmões. Ontem teve uma crise, vamos continuar orando por ela, para que Deus cure ela por completo, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, peça para que Deus use o Cauê, poderosamente, com poder e grande glória, em nome de Jesus. Pai, aqui está, Senhor, o Cauê, irá ministrar a Tua palavra, Pai. Eu quero te pedir, usa o Teu filho poderosamente, com poder e grande glória, Pai. Que as barreiras, que os laços, que os impedimentos caiam por terra. Tudo aquilo que impeça, Senhor, o Teu povo de entender a palavra e sair daqui mais crentes, mais parecidos contigo, Jesus, caia por terra agora. Que o Teu Filho ministre o Teu querer e a Tua vontade, Pai, para que possamos ser fortalecidos na fé, cheios de poder e de grande glória. Em nome de Jesus, permanece conosco. Senhor, tudo que leva o nome do Cauê, o Senhor possa abençoar, fortalecer, abrir as portas, Pai, e levar ele aonde o Senhor bem quiser, para a honra e para a glória do Teu nome, que nós te pedimos, crendo e te agradecemos. Amém. Valeu. Graça e paz, podem se assentar. Hoje é o desafio de pregar no calor é os bichinhos aqui, né? Ó, já tem um no meu braço já. Se eu engolir algum, vocês não dão risada, tá? Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui. Confesso que a palavra de hoje, eu tinha pensado numa coisa, olha, já viu? Quase veio na minha boca já. Eu tinha pensado numa coisa, pensei numa segunda, numa terceira, e ouvindo um podcast essa semana, me veio só uma palavra, e parece que essa palavra foi exatamente aquilo que Deus queria trazer. Eu ouvindo essa semana um podcast de um pastor chamado Mike Shea. Ele, muito conhecido antigamente, na época que, acho que 2000 e pouco, eu não lembro agora, sou péssimo de data, mas ele, quando a Lagoinha estava lá em Minas, crescendo, né, a igreja lá crescendo, tinha grandes nomes, pregando, música, David Keelan, tal, ele era um pastor muito conhecido naquela época. E nesse podcast, ele, contando um pouco do testemunho dele, ele, em determinado momento, ele fala assim, contam, na verdade, né, tem uma pessoa lá participando, que conta que, lembra que um dia foram num culto, que ele ia ministrar, ele era do Ministério Casa de Davi, e o Ministério Casa de Davi tinha uma equipe de louvor também, né, que era bem conhecida, tal. E ele pegou e ele foi nesse culto, nossa, vai ter a banda lá, eu quero ver o louvor, né, quero ver os caras tocando, tal. E quando chegou lá, esperando o louvor, esse Mike X subiu para pregar, e ficou 40 minutos pregando antes de tocar qualquer música. E o mais louco de tudo, aí que me chamou a atenção. E foi essa palavra que na hora parece que Deus falou, é isso que eu quero falar domingo. Ele ficou 40 minutos falando sobre arrependimento. Arrependimento. Eu ouvi essa palavra, eu falei, cara, é isso? Eu vim essa semana inteira pensando num tema, até falei para o Felipe, o nome do tema era O Básico que Funciona, que eu ia falar das bases, de fazer o básico e tal. E aí quando veio arrependimento, é como se, de verdade, parece que Deus falou assim para mim, esse é o básico. É isso. Esse é o feijão com arroz da vida cristã. Esse é o básico para as nossas vidas. E eu queria começar, como eu sempre faço, acho que fico mais confortável dessa forma, queria começar perguntando para vocês, do que você se arrepende? Existe algo que você sente um arrependimento de não ter feito, de ter feito? Se você está vivo, alguma coisa você se arrepende. Se você está aqui agora respirando, alguma coisa você se arrepende. Eu lembro, e quando eu estava escrevendo isso, acho que uma das coisas que eu demorei um pouco mais para me arrepender, para me curar disso, foi um arrependimento que demorou um tempinho mais. Acho que a maioria sabe, mas quando eu era pequeno, desde pequeno, eu aprendi a tocar bateria com meu pai. Meu pai tocava,
E eu, de tanto ver ele tocando, e ele me ensinou, aprendi a tocar também. Um domingo desse, quando eu era menor, era normal a gente acordar, tomar café, e depois do almoço, meu pai sentava na bateria e ficava tocando bateria lá, e eu às vezes olhava, ficava acompanhando ele, vendo, e aí durante a semana eu tocava, chegava da escola, colocava um rock alto lá pra caramba nas caixas de som e ia tocar bateria. Só um detalhe, eu morava no apartamento. Mas um detalhe, a bateria ficava perto de uma janela. Terceiro detalhe, eu devia morar num lugar que as pessoas eram muito gente boas, porque eu acho que eu recebi 2 reclamações só. Mas era tocando assim, arrebentando mesmo, batendo com força. E ao mesmo tempo, eu cresci na igreja. E na igreja que eu ia, não tinha baterista. Agora pergunta se o Cauê tocava. Óbvio que não. Óbvio que não. Não, aquela não. Olha ela me olhando a bateria ali já. Eu tocava? Não. E por quê? Vergonha, por medo, timidez. Eu lembro que eu odiava. Cara, eu não gostava de quando vinha pregador, principalmente quando tinha culto de missões, que missionário gosta muito de falar de se entregar, viva o seu chamado, o seu propósito. Aí quando ele falava isso, eu falava, eu tenho que tocar bateria, mas não quero. E eu fugia. E naquela época tinha um líder de louvor lá na igreja, o Ivan. O Ivan e a esposa dele, a Roseli. Me ensinaram muito. Tudo que eu aprendi de mesa de som na época mais novo, aprendi com eles. Mas eu lembro que na época, minha mãe, se estiver assistindo, vai me corrigir depois de datas, eu devia ter uns 10 anos. Eles chegaram e falaram que iam pagar para mim, iam pagar um curso de bateria para mim, na Fundação de Artes de São Caetano. Não sei como é que é hoje ainda, mas naquela época, cara, era um baita curso. Eu ia fazer 5 anos de aula de bateria numa fundação de artes, estudar bateria, me tornar um baterista profissional, e tudo isso por que eles estavam fazendo? Deixa eu investir nesse menino aqui, e depois ele vai tocar na igreja. Eu amo música, amava tocar bateria, mas o que eu fiz? Eu não quero. E por um único motivo. Se eu falasse que sim, eu ia ter que tocar na igreja. Então desisti, não quis. Depois de grande assim, né, adolescente, que aí eu comecei a tocar na igreja, montei banda, comecei a sentir as dificuldades de ter que tocar e tal, ler partitura, como é que faz isso? Eu comecei a lembrar, e se eu tivesse feito essas aulas? Aí depois eu me envolvi, na época, o meu professor de bateria, na época, era baterista do Tom Carf. Nossa, aí comecei a me envolver, quando ele ia tocar em igreja, eu ia junto e falava, nossa, olha que legal isso, olha que legal, imagina eu tocando aqui. Mas eu comecei a olhar e falar, talvez se eu tivesse feito 5 anos de bateria, talvez eu fosse músico hoje. E isso me consumiu por muito tempo. Eu fiquei por muito tempo remoendo isso. Até que um dia, amém, Deus me curou. Deus me restaurou disso e eu entendi que, cara, escolha. Basicamente uma escolha que, na época, talvez dentro do meu conhecimento, dos meus medos, eu escolhi não fazer. Amém. Como diz a minha terapeuta, quando eu estava fazendo, ela falava, você fez a escolha certa com aquilo que você tinha na cabeça, ali na hora. Era esse seu conhecimento. Mas isso foi algo que me perturbou por muito tempo. E existem algumas coisas que nos arrependem, que nos dão essa sensação de arrependimento. E o que é, de fato, o arrependimento? Quando a gente vai para o dicionário, arrependimento é um sentimento associado a uma sensação de tristeza, culpa e remorso. Era exatamente o que eu sentia da bateria. Eu sentia uma tristeza. Quando eu comecei a trabalhar, eu falava, eu estou trabalhando nisso, sendo que eu podia ser músico, então eu sentia culpa e sentia remorso. Eu sentia isso, eu falava, eu queria tanto viver aquilo e não estou vivendo. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, na Bíblia, remorso, arrependimento, tem a ver com uma palavra chamada shuv, que significa voltar. Não precisam abrir, mas lá em Joel 2, do 12 ao 13, diz assim, o Senhor Deus diz, mas agora
voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem suas roupas, mas sim o coração. Obrigado, Luiz. Mas sim o coração. Então, no Antigo Testamento, esse conceito de arrependimento é um conceito de voltar. Quando você se arrepende no Velho Testamento, é Deus dizendo, volte para mim. Volte para o caminho que você se perdeu. Israel ia lá, adorava outros deuses. Israel ia lá, o rei X, construir altares para o deus Moloque. Construir altares para o deus Baal. E aí vem um profeta, vem alguém e diz, volta, se arrepende. No dicionário significa culpa, remorso. No Antigo Testamento significa volta. No Novo Testamento, a palavra grega usada para arrependimento é metanoia. O que é metanoia? Mudança. Mudança de rota. Mudança de caminho. E aí, quando a gente vê no Novo Testamento, a gente vê alguns exemplos, por exemplo, de metanoia. Primeiro exemplo, Pedro. Jesus chega para Pedro e fala o quê? Pedro é pescador. Vem, ao invés de ser só pescador de peixes, eu vou te fazer pescador de homens. Mudança de vida, mudança de caminho, de rota. Obrigado, Filipão. Quando a gente vê Paulo, Paulo era o cara que matava os cristãos. Mas ele tem um encontro com Cristo e muda. Então, no Novo Testamento, arrependimento é metanoia, é mudança. E o que eu quero falar hoje é que arrependimento é uma parte necessária e importante no processo de conversão de todo cristão. Se você fala que é convertido, você tem que ter passado pelo arrependimento. Se você não passou, talvez você não se converteu. Talvez não, sim. Talvez não, sim. Por quê? Arrependimento faz parte do processo. Atos 2, versículo 38, eu brinquei com o Luiz, a gente tem uma piada interna ali na mesa de som, que a gente fala que quando vem o pregador e vai soltando um monte de versículo, é metralhadora de versículo, e às vezes não dá tempo da gente colocar. Eu virei para o Luiz e falei, Luiz, desculpa, hoje tem um monte aqui, eu vou tentar ir devagar. Mas lá em Atos 2, versículo 38, diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. E aí é interessante, eu quero o dom do Espírito, Espírito Santo vem aqui, Espírito Santo de Deus, mas você se arrependeu? Você se arrependeu do pecado? Houve esse processo na sua conversão? Houve arrependimento de fato? Mas, Cauê, eu me arrependo do quê? A gente até estava conversando na sexta-feira. Os sobrinhos falaram, o tio Cauê conta o testemunho dele. Aí até eu e o Felipão falou brincando, né? Que o nosso testemunho é chato, né? Nasceu na igreja, não fez nada, não saiu, não bagunçou no mundo. Mas mesmo assim existem pecados nos quais a gente tem que se arrepender. Ninguém está livre de pecado. Mas, Cauê, que pecado eu tenho que me arrepender? Do que eu tenho que pedir perdão? Hoje eu acordei, tomei café e estou aqui na igreja. Segunda a sexta eu trabalho, sou casado, moro com os meus pais. Eu levo uma vida tão tranquila. 1 João, capítulo 1, do 8 ao 10. Lá diz assim, se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, se você fala que não tem pecado, você já pecou porque mentiu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos, presta atenção, agora é forte. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o quê? Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o quê?
um mentiroso. E sua palavra não está em nós. Cauê, eu sou um cara tão bom. Eu sou tão bom. Trabalho, sustento minha casa, tenho 2 filhos, minha esposa, pelo menos na minha frente, não reclama de mim. Então está tudo bem. Eu não tenho pecado. Você acabou de falar que Deus é mentiroso. Acho que tem um pecadinho aí, né? Se você acredita, se você não entende qual é o seu pecado, aquilo que você está fazendo de errado, talvez você ainda não teve a revelação de Deus. Talvez você não está entendendo o que Deus pode fazer na sua vida. Talvez seus olhos ainda não se abriram. Posso falar a real? Sabe qual que é a nossa diferença que está aqui dentro agora no culto para quem está lá fora? É que quem está lá fora está falando exatamente isso. Eu não peco. Eu bebo minha cervejinha tranquila aqui, fico bêbado, caio, está tudo bem. A gente não. A gente sabe que isso está errado. E a gente sabe que isso faz mal. Essa é a única diferença. Então, se você está aqui agora falando, não sei, talvez os seus olhos ainda não foram abertos. Forte, né? Eu confesso que eu ainda fiquei pensando, orando, se era isso que a gente ia conversar. Mas eu creio que Deus vai, como Ele falou comigo, Ele vai falar com cada um aqui. E aí, qual que é o grande ponto? Quando a gente reconhece o nosso pecado, quando a gente entende aquilo que a gente está fazendo e que não agrada, quando as escamas caem, pense em Paulo. Quando as escamas do óleo de Paulo caíram, quando ele se deu em si e olhou para aquilo e falou, eu matei cristãos, eu matei aqueles do caminho. Tanto é que Paulo fala, de todos eu fui o pior. Imagina para ele. E aí vem uma outra parte que eu quero trazer rapidinho aqui para vocês. Quando você entende o seu pecado, quando você entende aquilo que você faz e que te afasta de Deus, é natural e necessário também uma tristeza. Tristeza genuína, forte, sincera, que te mói por dentro. Sabe por quê? Porque você se constrange com o pecado que você cometeu. Porque diante daquele que pode, que fez tudo por você, você fala, quem sou eu? Olha o que eu estou fazendo. 2 Coríntios 7:10 diz assim, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz a morte. Aqui eu quero dar 2 exemplos disso. Pedro e Judas. Pedro andou com Jesus, era o cara que estava ali mais perto, é o cara que estava ali ouvindo o tempo inteiro de Jesus do lado dele, mas quando Jesus está sendo levado para ser crucificado, ele nega Jesus quantas vezes? 3 vezes. E é incrível, e não precisa abrir, não vou ler, mas em Lucas 22, quando conta, o que Jesus fala para Lucas? Quando o galo cantar 3 vezes, quando o galo cantar, você vai me negar 3 vezes, e quando o galo cantar, você vai perceber isso. E aí ele nega, primeira, nega a segunda. Na terceira, a Bíblia fala que imediatamente o galo cantou, e Lucas vai falar que Jesus olhou para ele. Cara, se põe no lugar de Pedro. Se põe no lugar dele. Impulsivo como ele era. E aí a Bíblia vai falar que ele saiu dali chorando amargamente. A tristeza no coração. O desespero no coração dele de ter falado. Eu falei que não ia negar e neguei 3 vezes. Imagina na cabeça dele, está sendo crucificado porque eu não fiz nada. Eu devia ter cortado a outra orelha de outro soldado, devia ter feito alguma coisa, eu não fiz. Só que isso é um arrependimento, a tristeza que levou ele para um arrependimento. E depois, quando você vai para Atos, quem é Pedro? A sombra de Pedro cura. Levanta, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Prega, e 3 mil, 5 mil se convertem? 3 mil se convertem. A tristeza que foi gerada quando ele viu o galo cantando, Jesus olhando para ele, fez com que ele se arrependesse. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento.
E o que é remorso? Judas. Esse eu quero ler com vocês. Mateus 27, versículo 3 ao 5. Esperar colocar ali. Valeu, Luiz. Lá diz assim: quando Judas, que tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de quê? Não era arrependimento. Devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? Responsabilidade é tua. Quase que eles viraram e falaram assim: se vira, o problema é teu. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali, e em seguida foi e se enforcou. A tristeza segundo Deus gera arrependimento. A tristeza segundo o mundo gera remorso. O remorso vai gerar a morte. O que eu quero trazer para vocês é, no processo de conversão, quando você entende quem é Jesus, é necessário o arrependimento. E o arrependimento vai passar por um processo de tristeza. E por que isso é difícil falar? E por que a gente não ouve isso hoje? Porque falar de tristeza hoje dentro da igreja é praticamente proibido. Deus vai te dar alegria, paz, poder, carro, dinheiro, vida boa. E tristeza? Não! Em nome de Jesus, sai daqui, tristeza. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. A tristeza, segundo Deus, te leva a uma mudança de vida. Se o evangelho que você tem entendido hoje é um evangelho que exclui o arrependimento, que exclui o confronto, que exclui ficou linda, que exclui essa tristeza genuína, talvez seja um evangelho só de ego, só de massagem. Um evangelho só de autoajuda, e não de ajuda do alto. Não preciso abrir, pode deixar. 2 Timóteo 4:3, Paulo já falava isso para Timóteo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Vamos lá, vamos ser literal. Vamos entender o que diz aqui? Imagina que eu estou aqui pregando, ou vocês estão aqui embaixo, esses bichinhos que estão na luz entram no teu ouvido. Não incomoda? Você vai falar, o bichinho está no meu ouvido, está tudo bem. Não incomoda, você vai tirar. É como se Paulo está falando aqui que as igrejas, aqueles que estão pregando a sã doutrina, que estão pregando arrependimento, que estão pregando de fato uma mudança de vida, para essa galera, isso coça nos ouvidos, isso me incomoda, eu quero tirar. Não é isso que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir, não quero ser confrontado. Ai, Caú, eu tenho uma vida tão difícil. O meu chefe é tão chato. A minha esposa me atrapalha. Ai, a minha sogra, a minha mãe, ai, minha vida é tão difícil, eu quero chegar da igreja para me sentir bem. Se você quer se sentir bem, autoajuda, terapia. Não que a igreja não vai te dar isso. Não que a igreja não vai te dar isso. Não que Deus não vai te dar isso. Não é isso que eu quero dizer. Mas se você está buscando só isso, você não está buscando uma mudança de vida, você está buscando só uma massagem para o teu ego. E aí corre o risco de você ser que nem esses. Eu estou buscando alguém para falar o que eu quero, segundo os meus próprios desejos. Eu quero comprar minha casa própria. Então eu vou para uma igreja onde o pastor fale de casa própria. O Felipe aqui não fala de casa própria. Não gosta daqui. Esse é meu desejo. Só terreno no céu. Até chegar no céu, nem sei. Não, eu quero terreno aqui. Quero construir minha casa aqui. Então eu começo a juntar para ouvir aquilo que eu quero. E não aquilo que Deus quer falar para mim. É por isso que a tristeza não é falada. É por isso que o arrependimento não é falado. Por quê? Arrependimento não enche igreja. Eu vou apontar para você e falar assim, você está errado? Eu vou para a igreja que não fala que eu estou errado.
Eu vou para a igreja que fala que eu sou assim, vou morrer assim, está tudo bem. Deus me fez assim. Ele te fez assim. Mas o pecado não foi Ele que fez em você, foi você que escolheu. E é isso que você precisa mudar. Se somos pecadores e Ele é santo, o processo de conversão passa por um constrangimento e uma tristeza. Afinal, estamos diante do Santo dos Santos, mas totalmente cheio de pecado. Você já viu? Acho que eu já contei isso aqui uma vez. Não sei se vocês lembram, mas quando o sacerdote entrava no tabernáculo, entrava no Santo dos Santos, que é onde estava a arca, né, onde estava a presença de Deus, se ele entrasse com pecado, ele já morria. Então, normalmente, ele entrava com uma corda amarrada no pé. E sino, né? Se ele parasse de fazer barulho, morreu. Puxa. Quando Jesus veio, esse véu se rasgou. Nós nos colocamos diante da presença. Mas, ainda assim, por conta disso, já que não tem risco mais de morrer, então eu vou de qualquer jeito? Então está tudo bem? Então eu entro em pecado mesmo? Estou com a vida toda bagunçada, mas peço as coisas para Deus. Estou com a vida toda bagunçada, mas chego aqui e canto e está tudo bem. E choro, e me arrepio, e me emociono. Será que a gente está buscando autoajuda? Será que a gente está buscando massagem de ego? Será que a gente está buscando só o conforto? E esquecemos de buscar aquilo que de fato transforma as nossas vidas. Jesus morreu na cruz para transformar a sua vida, a minha vida, para nos levar ao céu, para nos livrar da morte do pecado. Se a sua busca por Ele é só por coisas daqui, se a sua busca por Ele é só por dodóizinho, talvez não foi o Evangelho de Cristo que você encontrou. E é hoje que Deus quer mostrar para você aquilo que você ainda precisa se arrepender. Aquele pecado, talvez, de estimação que você ainda mantém ali, escondidinho, porque é gostoso. Ou porque você não tem força para mudar. E o que Deus traz para você hoje? Eu posso colocar no teu coração uma tristeza, mas essa tristeza vai te mover para um arrependimento. E quando você se arrepender, meu amigo, aí você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Eu até coloquei aqui uma frase, que Deus nos livre, como Hag, de sermos uma igreja que não prega arrependimento. Que Deus nos livre, como Hag, de ser uma igreja, como várias outras que estão aí, só querendo encher, só querendo ter o espaço cheio. Posso te falar uma coisa? Isso eu ouvi uma vez de um pastor, e eu acho isso incrível. Sucesso de igreja não se mede pelo tamanho de membros, mas a profundidade de conhecimento de Cristo e relacionamento de Cristo de cada um dos membros. Se a gente não tivesse... A igreja aqui não está lotada, a gente não tem gente ali na janela. Mas se cada um aqui tiver uma profundidade de experiência com Deus tão incrível, tão profunda, uma relação com Deus tão de realmente mudança de vida, isso é o que mais importa. E aí, o crescimento da igreja não é porque o Felipe parou de pregar arrependimento, não é porque o Cauê está falando agora de carro importado, de sucesso, de casa que ele vai conquistar. Não, mas é porque você se teve um encontro tão grande com ele, que aí você prega para os outros. Aí você enche a igreja. Que Deus nos livre desse mal. Beleza. Trouxe para vocês o que é o arrependimento. E quis trazer para vocês, espero que tenha deixado claro, que essa tristeza, segundo Deus, não é ruim. E quis trazer para vocês também o porquê isso não é falado hoje. Porque não faz sucesso. Não dá ibope. Essa é real. YouTuber, pessoalzinho aí que é youtuber vai falar, não, que você é isso, você é aquilo, mas quantas vezes falam de arrependimento? Nenhuma. E para ser de prático para vocês, quais são os 5 passos baseados na passagem do filho pródigo para, de fato, um processo de arrependimento? Porque talvez, muitas vezes, eu trago aqui algum ponto e você fala, beleza, entendi,
E o que eu faço agora? Como é que isso funciona? Como é que é esse processo? De forma prática. Se eu me ajoelhar aqui no chão agora, eu faço o quê? Lucas 15, a partir do versículo 11, a gente tem uma história que quase ninguém conhece, que é uma tal de parábola do filho pródigo. Uma história muito interessante. E quando eu estava pensando em arrependimento, Luiz, se quiser deixar do 11 até o... Calma aí. 24, tá? Por favor. E quando eu comecei a pensando em arrependimento, eu falei, beleza, está tudo muito teórico. Mas na prática, como é que a gente faz? Como é que funciona o processo de arrependimento na prática? E aí vamos conversar, vamos navegar um pouquinho dentro da história do filho pródigo. A primeira etapa nesse processo é propriamente o pecado. É propriamente o pecado. O pecado é o que vai gerar lá na frente a necessidade do arrependimento. E no versículo 11, Jesus começa contando essa história do filho pródigo. Ele diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim o pai o repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Quando Jesus conta uma parábola, eu vi esses dias também do pastor Juscelio. Eu acho isso incrível. Toda vez que Jesus conta uma parábola, ele quer mostrar um valor do céu de uma forma que a gente entenda na terra. O que Jesus está querendo contextualizar aqui para o judeu? Na cultura judaica, você chegar para o seu pai e falar assim, me dá minha parte da herança, com o pai vivo, é simplesmente você falar, você morreu para mim. É como se eu chegasse para o meu pai e falasse, pai, vende a casa, divide, que eu vou comprar meu apartamento agora, ó. Cara, para o meu pai simplesmente vai falar, eu morri para você? É, você morreu para mim. Isso é muito pesado na cultura deles. E um ponto interessante. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Uma vez que você conhece o pai, você não vai querer fazer as coisas erradas perto do pai. Ele foi para uma região distante. Ele foi para longe do pai. Então aqui a gente percebe o filho mais novo começando o processo do pecado. Pai, você morreu para mim, me dá o dinheiro e eu vou torrar ele em qualquer lugar aí. Segunda parte, segundo passo do processo, é o processo da tristeza, ou a constatação daquele pecado, a constatação da escolha errada feita. No versículo 14, diz assim, depois que ele estava lá na cidade, longe, depois de ter gastado tudo, houve uma grande, o quê? Fome, em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade, ou seja, pegou todo o dinheiro, foi para uma região distante, torrou tudo, mas aquela região tinha fome. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os povos comiam. Presta atenção. Mas ninguém lhe dava nada. De novo, Jesus está contando uma história para um monte de judeu. Ele precisa contextualizar para aquele povo o que ele está querendo dizer. Porco. Porco é um animal que judeu lida bem? O judeu não come carne de porco. E por quê? Porque é imundo, é impuro. Por que é impuro? Na cultura judaica, o porco é impuro pelo local onde ele é criado, mantido. É curral? O porco também é curral? Pelo curral onde ele fica. Então, por conta da sujeira do local onde ele fica, chiqueiro. Você pode ver que eu sou um grande fazendeiro, né? Eu conheço muito dessa parte aí. Então, é chiqueiro. Obrigado. Então, a gente já tem até o próprio conceito, né? Chiqueiro é um lugar sujo.
Então, por conta da sujeira do lugar, o judeu fala o quê? Por conta disso, o porco é impuro para mim. E o que é doido nessa história? O filho mais novo, ele vai procurar um emprego e mandam ele cuidar de quê? Ou seja, ele vai estar dentro do chiqueiro. Se ele vai estar dentro do chiqueiro, dentro da cultura, ele já está impuro. Porque ele está ali no meio da sujeira. Ele já está impuro. É Jesus falando, está vendo? Já está no pecado. Já está sujo. Já se melecou na lama. Só que aí piora. Porque ele não foi para lá para trabalhar. Ele não era, que nem hoje em dia tem, né, a casa do porco, aqueles lugares com porco chique, estou cuidando do porco, vou cuidar porco livre. Não. Ele estava querendo fazer isso não para o trabalho. Ele estava querendo fazer isso porque ele queria se alimentar das vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ou seja, ele estava dentro do lugar, dentro do chiqueiro, e ainda pior, ele queria comer o que os porcos comem. Cara, eu fico imaginando a galera ali ouvindo Jesus falando, e assim, vixe, está ficando feia essa história. E aí, para piorar, no finalzinho do 16, ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele estava pior que o porco, porque até para o porco a galera alimentava, ele não. Ele não era nem alimentado. Imagina a profundidade de pecado, de impureza, de problema que esse filho mais novo tinha dentro dessa cultura judaica. Era o tipo de cara que alguém ali ouvindo essa história ia falar, esse não tem jeito. Esse não tem jeito. É melhor ele morrer. Ué, está no chiqueiro, está tentando comer a comida, e quem está em volta não está nem alimentando ele. Cara, esse não tem jeito. Essa era a situação do filho mais novo. Ele olhou para aquilo, imagina na cabeça dele essa situação. Imagina ele olhando e lembrando de que ele vivia e vendo ele agora. Vendo as pessoas olhando para ele, provavelmente, falando, isso aqui não é digno, isso aqui é pior que um porco. Esse cara aqui é pior que um porco. Aí vem o terceiro passo, que é o arrependimento. Versículo 17 diz assim, caindo em si disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E aqui vem o processo do arrependimento. Lembra quando eu falei que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento? Ele percebeu, ele viu a situação, ele caiu em si e falou, cara, o que eu estou vivendo aqui? Imagina na cabeça dele, quando ele vira e fala assim, vou chegar para o meu pai e falar, me trata como servo, porque para ele já não tinha mais pai. Esquece. Perdi meu pai. Você tem noção de você sentir que você perdeu teu pai? Eu perdi meu pai. Meu pai já não vai mais me abraçar. Esquece. Imagina a tristeza. Mas essa tristeza gera o quê? Arrependimento. Quando ele cai em si, ele faz o quê? Eu preciso voltar. Nem que ele não me receba, nem que ele me trate como o menor dos empregados, nem que eu enfrente toda a vergonha que eu tenho que enfrentar. Levantou-se e foi para o seu pai. O processo de arrependimento, quando você entende o seu pecado, quando você entende a sua dor, quando você entende a tristeza que está no teu coração, depende de você levantar e ir em direção ao Pai. Depende de você levantar e falar, eu enfrento isso. Antes de ir para o quarto ponto, eu lembro muito quando eu era pequeno, eu e meu irmão, talvez para ilustrar um pouco melhor essa sensação, quando eu era pequeno, eu e meu irmão, a gente jogava bola na casa do meu avô, né? E minha avó tinha um monte de vaso na parede. E aí, um chute ia parar num vaso. Um chute ia quebrar um vaso natural. O que a gente fazia, eu e meu irmão? Quando não quebrava o vaso, só espalhava a terra, a garagem da casa dos meus avós era aqui na frente, a lavanderia era no fundo. Então, a gente tinha que ir na lavanderia pegar a vassoura.
Só que no caminho tinha uma janelona muito grande que dava para onde meus pais, meus avós estavam, né? Então a gente tinha que passar lá sem eles verem. Então o que a gente fazia, meu irmão? Passava, aí só que a gente tinha que voltar com a vassoura e a pá. Como é que eu volto com vassoura e pá sem eles verem? A janela está nessa altura aqui, eu e meu irmão colocava a vassoura aqui e fazia assim, né? Passava, varria, voltava, ninguém percebeu nada. Às vezes minha avó percebia, no outro dia ela ligava para minha mãe e brigava. Mas tinha um momento que quebrava o vaso. Quebrou o vaso, aí a gente tem que contar, porque aí não tem como resolver. E eu lembro muito claramente que assim, minha avó não era brava assim, nem nada. Mas a sensação de vergonha de chegar para ela e falar, então, você tinha falado várias vezes que não era para quebrar a gente jogar bola, e a gente jogou. A gente quebrou outro vaso. Outro vaso, já falei para vocês não quebrarem. E eu lembro muito nítido dessa sensação, um misto de vergonha com, por que eu fiz de novo? Por que eu estou fazendo isso? Imagina isso vezes 1000. É o que o filho pródigo sentia quando ele pensava, eu vou ter que encontrar o meu pai? Eu vou ter que estar diante daquele que eu falei que para mim já morreu? Sujo do jeito que eu estou? Aí que entra o lance. Quando ele cai em si, quando ele entende o arrependimento, quando ele entende o que ele precisa fazer, cara, ele deixa tudo isso de lado e só caminha. E só vai em direção ao Pai. E a última etapa desse processo é a etapa que a gente chama de restauração. Ainda no versículo 20, diz assim, ele ainda estava longe, e presta atenção nisso, que isso é incrível. Não que o resto não seja, mas isso é incrível. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no dedo, calçado nos pés, tragam um novilho, mata, vamos fazer um churrasco, vamos comer, festejar, porque o meu filho que estava morto voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Presta atenção de novo, cultura judaica. Lembra que ele estava no meio de porco, sujo. Quando você, impuro, passa, eu estou aqui, passou um cara desse aqui na minha frente, como judeu, eu não encosto nele. Porque se eu encostar nele, eu me torno impuro com ele. Só que quando ele aponta lá no ponto ali, e o pai vê, o que o pai faz? Abraça. O que o pai faz? Beija. Aí imagina na cabeça dele, peraí, não, isso está errado, você não podia me abraçar, não podia me beijar, deixa eu voltar para a religiosidade aqui, deixa eu voltar para o normal. Me trata como um dos seus empregados. O pai nem ouve o que ele fala e diz o quê? Depressa, troca a roupa dele, limpa ele que ele está cheirando porco, ele está cheirando pecado. Põe uma roupa boa nele. A sandália do pé dele já nem deve ter sandália, já está tudo estragada. Põe uma sandália nova, põe anel no dedo, faz uma festa, comemora. Por quê? Porque ele voltou à vida. O processo de arrependimento, ele te leva para a tristeza. É difícil você constatar aquilo que você fez. É difícil você constatar o pecado que você cometeu. É difícil você aceitar para você mesmo, muitas vezes, o que você fez. Mas quando você entende, aceita, você se arrepende. E quando você busca o arrependimento, você tem um Deus de braços abertos para te abraçar e te beijar. A gente vive numa sociedade onde outras religiões vão pregar o quê? Michele, pecou? Qual o tamanho do seu pecado? Ah, então agora você vai ter que fazer tantas coisas ou tantas isso. Faz aquilo ou faz aquilo outro. O que esse pai fez? Não me trata como empregado. Troca a roupa. Faz festa. Esse é o nosso Deus. Não importa o quão sujo você está hoje. Não importa o quão sujo, Deus vai fazer você lembrar agora que você está. Não importa o quão sujo de lama você está hoje. O nosso Deus é um Deus que fala para você, se arrependa. Se arrependa.
porque eu estou de braços abertos para te receber. A gente falou, acho que umas 2 pregações, acho que foi Felipe, falou umas 2 pregações atrás, Romanos 8, 38 e 39, e eu quero trazer aqui de novo, porque esses 2 versículos para mim, eles são um dos mais incríveis quando a gente fala do amor de Deus, que diz assim: pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 3,16. Deus amou o mundo que entregou seu Filho único, unigênito por você. Nada, nem ninguém pode separar você desse abraço de Deus. Nada, nem ninguém pode separar você do amor dele. Qual que é o ponto hoje? O que eu quero que a gente ore hoje? Cauê, eu não sei o que eu tenho pecado. Busque a Deus, Ele vai te mostrar. Cauê, eu sei o meu pecado e eu tenho vergonha dele. Fala ele para Deus. Mais vergonha do que esse filho pródigo, eu duvido que você tenha. Mais vergonha do que o que ele passou, eu duvido. E Deus te promete, é como eu até estava pensando esses dias. Deus, Ele não vai te prometer que você não vai ter tristeza. Deus não vai te prometer que você não vai chorar. Mas Ele te promete um abraço. Isso Ele te promete. Ele te promete um lugar onde Ele vai virar e falar assim: conta o seu poder, até porque Ele já sabe. Mas conta o que você está sentindo, conta o que você está lutando, conta o pecado que você está passando hoje. Eu estou aqui pronto para te abraçar e te restaurar. O evangelho que a gente segue, o evangelho que a gente prega é um evangelho de restauração. É um evangelho de transformação. É um evangelho que não afaga o ego somente. É um evangelho que não promete bens só materiais, mas ele promete vida eterna. E isso é o mais importante. De novo, quero deixar muito claro, não significa que a gente não vai ter, ou que a gente não possa ter, mas esse não é o nosso principal objetivo. Jesus não morreu na cruz para você, para que você fosse, o meu ego, não. Eu vou ter aquilo, isso, não. Jesus morreu na cruz para você, para que você tivesse vida eterna. Jesus morreu na cruz para você, para que você pudesse ter a vida transformada aqui e agora. É como eu falei no início, o sucesso da Hag, se a gente pode chamar sucesso, é quando você, cada um, e quando eu, nos arrependemos profundamente de tudo aquilo que a gente tem feito de errado. É quando a gente se ajoelhar diante dele e falar: eu não sou nada, mas diante do Senhor eu posso todas as coisas. Vocês estão entendendo? A palavra de hoje é uma palavra de arrependimento. O que te aflige? O que te pega hoje? O que Deus está revelando no teu coração agora que te separa dele? É isso que Ele quer que você coloque aos pés dele. Queria que você se levantasse para a gente orar. E assim como o filho pródigo, de novo, assim como o filho pródigo percebeu, a Bíblia fala, caindo em si, voltou, que nessa noite você possa cair em si. Que nessa noite você possa perceber, e assim como o filho pródigo, voltar para o Deus que está de braços abertos para te receber. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, Pai de poder. Senhor, a Tua palavra, Pai, enche os corações aqui, Pai. Deus, se existe ainda alguém que está vivendo um pecado oculto, se existem pessoas aqui ainda que precisam entender aquilo que tem feito de errado, que talvez, como eu falei no início, os olhos ainda não estão abertos, ainda não perceberam um caminho de pecado para o qual estão caminhando,
o caminho de pecado que estão trilhando, Pai, revela, Pai. Revela. Mostra, Pai, mostra para eles aquilo que eles precisam mudar. Que assim como o filho pródigo, que caiam em si. Deus, e eu sei que esse processo, como o Senhor tem ministrado no meu coração, esse processo gera uma tristeza, um constrangimento. Mas, Pai, que essa tristeza, esse constrangimento leve cada um aqui para um arrependimento genuíno. Pai amado, ministra aos nossos corações, mostra para a gente aquilo que a gente precisa mudar, porque esse é um processo importante e necessário na nossa conversão. Pai, se existe alguém aqui que ainda não entendeu isso, revela-te a ele, Pai. Mostra, Pai, mostra aquilo que precisa mudar e que possamos hoje sair daqui transformados, restaurados, possamos sair daqui sentindo de fato o teu abraço em nós, Pai amado. Pai, te louvo, Deus, te louvo porque o Senhor é um Deus que não olha somente para aquilo que a gente já fez. O Senhor não olha como para esse filho pródigo, o Senhor nos ama, o Senhor não olha para aquele pecado, mas o Senhor está disposto a nos restaurar, a nos transformar, a realmente, Pai, trazer a metanoia, a transformação de vida, Pai, a transformação do nosso rumo, do nosso caminho. Deus, que isso seja verdade na Tua igreja, que isso seja verdade na vida de cada um aqui, Pai. Que essa palavra incomode os nossos corações, que essa palavra ecoe hoje, ecoe amanhã, ecoe na terça-feira. Se alguém aqui ainda não entendeu, que na segunda, na terça, na quarta, possa realmente se deparar com situações com as quais ele perceba que precisa se arrepender, Pai. É isso que eu te peço, porque eu creio que uma igreja, um povo arrependido, um povo diante do teu pé, diante dos teus pés, é um povo restaurado, é uma igreja restaurada, que caminha, que busca, que avança, e que as portas do inferno não prevalecem em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço hoje, é isso que eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Amém e amém. Queria chamar a equipe de louvor para cantar uma música no final, por favor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos louvar, amém? Aleluia, Jesus. De falar quem tu és, de contar tua história de glória e vitória na cruz. És a minha certeza, meu tesouro maior. No lugar do meu pranto, trouxe júbilo. Ele é voz no deserto, ouça. Ele é água da vida, beba. Pão que me sustenta, pão que me alimenta, luz pro meu caminho. Ele acalma a tempestade. Ele é o Todo-Poderoso, creia. Fogo que aviva tudo em nossas vidas. Não pare de falar quem tu és, Jesus. Andado contigo, Deus, sempre falo contigo, meu Deus. Quando clamo, responde, no vale ou no monte, comigo está. Ele é a voz no deserto, ouça. Ele é a água da vida, beba. Pão que me sustenta, pão que me alimenta, luz pro meu caminho, Ele é. Ele acalma a tempestade. Ele é todo-poderoso, creia. Fogo que aviva tudo em nossas
de falar quem tu és. Ele é, e pra sempre será poderoso, invencível, só pra vida redimir, só pra vir, quem vem vir, Jesus, não durma, disseste, agora Ele vem nos buscar. Não durma, disseste, agora Ele e pra sempre será. Ele é voz do deserto, ouça. Ele é água da vida, beba. Pão que me sustenta, pão que me alimenta. Luz pro meu caminho, Ele é. Ele acalma a tempestade. É o Todo-Poderoso, creia. Fogo que aviva tudo em nossas vidas. Não paro de falar quem tu és. Ele é voz no deserto, ouça. Ele é água da vida, beba. Pão que me sustenta, pão que me alimenta. Luz pro meu caminho, Ele é. Ele acalma a tempestade. Ele é o Todo-Poderoso, creia. Fogo que aviva tudo em nossas vidas. Não paro de falar quem tu és, Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Palavra gloriosa, palavra abençoada. E eu quero encerrar este culto e esta palavra que foi ministrada. O Luiz vai colocar um slide aí, com uma frase do pastor Luiz Hermínio, de uma das ministrações dele, que ele diz: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Se você não entendeu nada da palavra aqui hoje, ó, grave esta frase aqui, ó. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, irmão. Você vê alguém se argumentando demais, pode ter certeza que ele não entendeu ainda o peso do que ele cometeu, do peso da atitude dele. Então, irmão, seja rápido em se arrepender, não em se argumentar, amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por este culto. Pai, vem orar, agradecendo a Deus, que Deus te dê uma semana de vitória, que Deus te dê uma semana de bênção, que as portas que estão fechadas se abram. Olha esse louvor, irmão, que louvor poderoso. Eu pensava no começo do culto, quando a gente canta sobre a grandeza de Deus, nós temos a fé edificada, irmão. Quando a gente canta sobre o que Ele é, o que Ele faz, o tamanho dEle, quem sai com a fé edificada somos nós. Então cante isso na sua casa, irmão. Não cante sobre você não, irmão. Não cante que você é um espelho, que você é o ouro de Ofir, não. Esquece esse trem. Canta sobre Ele é grande, poderoso, glorioso, pão no deserto, água que te satisfaz, é Ele, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E hoje foi assim, né? Desde o começo do culto, só Ele, para Ele. E olha, e quando foi para nós, a palavra veio através do servo de Deus,
De longe, viu? De longe, Deus está te vendo. De longe, olha, Ele está lá no céu, hein? Ele está lá no céu e está te vendo, está me vendo. O que você precisa. Ele está vendo o irmão Marcelo lá. Está vendo os homens que estão tocando nele. Estão vendo aqueles instrumentos trabalhando. Mas é Ele que dá ordem. Então assim, irmão, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você vai passar nesta semana. E o que você está pedindo para essa semana. Está na mão dele. Está vendo esses bichinhos que entrou aqui, ó? Ele que ordenou, Ele permitiu entrar na casa dele. Tá? Mas tem um ciclo. Clame agora, feche os teus olhos. No teu pedido, apresenta o irmão. Lembra mais uma vez do irmão Marcelo. Deus querido, Deus amado, não merecemos coisa algumas de Ti. Pai, como esse filho pródigo, Senhor Deus amado. Desde o lado, sendo Éden, Senhor, carregamos, meu Pai. O que um fez, todos nós fazemos, meu Pai. E carecemos do Teu poder, do Teu amor. E creio, Senhor Deus amado, através de Jesus Cristo, que isso está acontecendo, porque Ele mesmo na Sua palavra nos fala que Ele foi preparar morada para nós. Então, irmão e irmã, e para mim, espera, confia, que está tudo preparado. As demais coisas que você está precisando, está pedindo, Ele vai derramar. Porque lá no deserto Ele não deixou o povo. Eles andaram 40 anos, mas não faltou. E não vai faltar. Não vai faltar, mas peça, meu irmão, minha irmã, coisas do alto, que é fé, que é confiança, que é obediência, que é só Ele que pode dar. Por favor, Senhor, dai-nos isso aí. Dai-nos fé, Senhor. Acrescenta a nossa fé. Dai-nos, Pai, um coração temoroso, Senhor, meu Pai querido. Pai, dai-nos fé de tal maneira, Senhor, que em Teu nome estão pedindo agora, Senhor. Vai, por favor, Senhor, toca em todos os órgãos do irmão Marcelo, meu Pai. Senhor, nessa caminhada que está me concedendo até hoje, Senhor, Tu fez muitas maravilhas na minha vida, Senhor. E hoje, Senhor, eu creio que é uma maravilha eu estar aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor. Que esta semana, Senhor, possa algo acontecer e o Teu nome ser exaltado cada vez mais, Senhor. Não somente pela RAG, Senhor, mas pelo Teu povo em geral, Senhor. Saber que um Deus que cuida, que zela pela Sua palavra, que alimenta o Seu povo. E neste momento, Senhor, eu clamo e repreendo, Senhor Deus amado, toda astúcia, toda investida maligna contra a vida dos Teus servos e das Tuas servas que estão aqui na casa Te adorando, Senhor. E, Senhor, e contra a vida do Teu servo que está lá, Senhor, no leito de enfermidade, Senhor. Pai querido, maravilhoso, que todo mal, toda enfermidade saia e não volte mais, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Não esqueça de passar na cantina, irmão, você abençoe a obra e saia abençoado também, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer...